eu sou a Rose, CEO aqui da Match IT, e fiquei muito intrigada com o tema dessa conversa de hoje, que é projetos de transformação digital que não são, ou não parecem, na verdade, serem transformadores. E o que me chamou a atenção nesse título, que eu vi no LinkedIn, num conteúdo publicado pelo especialista convidado para falar aqui hoje, que, by the way, já foi blogueiro, ó, então depois stalkeei ele, ó, já tá rindo porque é verdade, tá rindo porque é verdade. Mas eu achei muito interessante, porque, de fato, você fala transformação digital e você pensa em coisas disruptivas, vou lá para Israel, pegar... E, na verdade, tem muito que não parece ser transformador, mas que é a base, né? Isso relacionado aí num contexto de extração de informações, de dados históricos, de uso de inteligência. Então, para falar sobre isso, a gente tem aqui o César Santos, que é CEO da InfoStrategy, um tech seller aqui com a gente. E queria, César, por favor, que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua experiência nesse contexto todo de transformação evolutiva. Oi, Rose, muito obrigado pelo convite para a gente conversar um pouquinho aqui sobre isso, né? Quando você cita aí que eu fui blogueiro, a gente começa a falar de década no plural, dá até desespero, mas ok, faz um tempinho que estamos aí, digamos que o blogueiro não foi nos mods atuais, foi de um blog mesmo ali, post a post e por aí vai. Mas Blogueiro sim, raiz, né? bem lá das antigas tal, mas o blog é absolutamente técnico, era um outro modelo. É, Era a base do que se faz hoje, mas era um outro modelo, mas que eu simplesmente adorava, porque eu sempre achei que você escrever sobre questões técnicas é onde você pega mais conhecimento, porque você tem que resolver problemas que você não vive o dia a dia. Então, o meu uso de um blog foi para o crescimento técnico pessoal, porque a gente tinha o blog, recebia questões, dúvidas e ajudava a gente a crescer, porque quando me apresentava um problema que eu nunca vi, e eu tinha que pensar e ajudar o outro lado a responder, eu estava crescendo desesperadamente no entendimento. E recomendo a todo mundo que queira se tornar um técnico aí de alta especialização, que vá em fóruns, hoje em dia não é blog, são fóruns e por aí vai, e responda as perguntas mais simples até um dia que você vai responder a mais complexa que tiver lá, porque tem todos os níveis de questionamento. Mas, complementando aqui e falando da apresentação, eu sou o César Santos, como você já falou, sou CEO da InfoStrategy. Tenho no mundo de dados aproximadamente uns 32 anos de profissão, né? Como programador, eu comecei aos 12 anos de idade, mas programava joguinho, tá? Não era programador ganhando dinheiro, não, mas a gente fazia joguinho para poder brincar nos antigos computadorzinhos pessoais chamados TK-80, que eram os primeiros, tá? O pessoal mais antigo vai saber do que eu tô falando. Mas eu comecei com programação com 12, né, brincando, e aos 16 comecei meu primeiro estágio no antigo curso técnico de processamento de dados, coisas que não existem mais com esses nomes hoje em dia, mas que ao final não deixaram de ser o início da discussão da transformação digital no mercado como um todo. Tá? Então, já se vão aí muitos e muitos anos de vivendo as diversas ondas do mercado, as diversas demandas, mas na crescente transformação digital. Por mais que existam conceitos, por mais que existam projetos que se entendam e não foram, existem obviamente, milhares e milhões de empresas se converteram a digitais. Hoje nós vivemos uma economia digital, mas ainda temos confusões ainda no que é uma transformação digital, o que é uma automatização de processo, o que é uma simples mudança de processo escrito a caneta para digitado, que não é uma transformação digital. Isso, quando a gente fala de, olha, peguei algo que eu fazia numa tabelinha e passei para um Excel, vamos usar aqui uma planilha, né? Isso não é uma transformação digital. Né? Muitas empresas entendem, muitas empresas não, alguns gestores acreditam que possa ser, olha, estou agora fazendo as coisas de maneira digital. Sim, você tirou de um papel, escrito a caneta e começou a digitar. Mas o digitar não é transformação digital nesse caso. E César, eu acho que seria legal até explorar um pouco da sua visão desse histórico, assim, quando eu trabalhei com transformação digital em 2013, acho, 10 aninhos atrás, tinha um certo mantra, assim, então transformação digital
Social, Cloud, Mobile, Collaborative. Eram 4 acrônimos, não sei se foi Gartner que trouxe isso. Não tinha dado no meio da história. Dado não tinha nada a ver com peixe, né? Era o jeito de trabalhar, o formato do device, era usar nuvem, mas dado não estava nessa conversa. Quando que dados realmente passa a ser um ativo estratégico dentro dessa jornada? Assim? Quando é que você vê isso acontecer? Na verdade, Rose, o dado não está explicitamente. Ele sempre teve implícito. Se a gente parar, quando a gente analisa, não existe como eu falar de nada digital sem armazenagem, sem o dado, sem o fluxo, sem integração, sem a compreensão, sem o uso do dado. Então, o dado ele é inerente, ele é absolutamente inerente a qualquer processo. Não existe nenhum processo sem dados. Quer seja digital, quer seja analógico, você precisa de passagem de dados, de informação para que você tome decisões, para que você manipule, para que você consolide, tudo depende de dados. Agora, a maneira que esse dado é organizado é que muda. A maneira que eu respeito esse dado é que muda a discussão, né? Eu sempre brinco dizendo que é o seguinte, vamos falar de dados, de armazenagem, de transformação. Olha, se acabar a luz, se você tiver que religar, como é que teu negócio é religado? É baseado nos dados que estão guardados. Né? Lógico, estou sendo aqui extremamente simplista, não vai acabar a luz, não é assim, mas imagina, fazendo uma brincadeira que, olha, desliguei a luz, preciso religar o sistema. Vamos falar diferente. Eu tive um desastre qualquer, o sistema parou, tenho que voltar. Eu estou baseado em dados para tudo. Qualquer implantação sistêmica, ela, em geral, começa do zero, ou de uma importação de dados de algo, mas ela pode, às vezes, começar do zero, ou ela é uma importação, mas ela é baseada em dados. Então, dados sempre esteve ali. Talvez mal cuidado, talvez relegado. É só puxar. Não, coloca lá e tira. Às vezes é muito mais as pessoas, os projetos muito mais preocupados com a manipulação, com o que se mexeu aqui, do que o que realmente aconteceu, o que realmente, como tratar o fluxo, como cuidar do volume, como cuidar da armazenagem. E simples, não, mas eu tenho um sistema que executa a venda. Ok, esse sistema vai executar a venda, ele vai trafegar. Eu tenho um sistema que vê a minha operação de logística. Ok, eu vou entrar a operação e mostrar, mas isso são tráfego de dados. O que acontece com ele? De onde ele veio? Para onde ele vai? Como eu vou utilizá-lo depois? Tudo isso se percebeu conforme o volume foi aumentando. Enquanto os volumes eram pequenos, é muito fácil você navegar, né, no meio de uns dados se o laguinho for um laguinho pequeno, só preciso de um bote. Né? Não preciso de um remo. Quando o mundo cresceu e nós começamos a ter oceanos, eu não atravesso o oceano a remo. Eu realmente preciso de estruturas, preciso de localização, eu preciso de um tanto de coisa. Eu posso pegar um barquinho à vela e subir, como já faziam os vikings antigamente? Posso. Quantos vão chegar do outro lado? Não são 100%. E você vê diferença de maturidade, assim, das empresas que já são nativas digitais, do ponto de vista de atenção, né, a importância dessa preparação da estrutura de dados, e quem é uma empresa mais tradicional, não nativa digital, tem diferença de maturidade em função disso, ou a diferença de maturidade pode estar mais relacionada a um segmento de mercado? Como é que você vê isso? Bem, com certeza a segmentação de mercado tem diferença de maturidade, indiscutível. Você pega o setor aéreo, que é altamente baseado em dados, desesperadamente, ele tem uma maturidade maior. Não significa que ele esteja com os processos adequados ou tão evoluídos para tratar o dado na sua melhor forma. Mas, sim, a maturidade é muito maior e o investimento para cuidar também é muito maior, tá? Então, quando você vai para grandes empresas que, principalmente quando você fala de um B2C, de grandes empresas, elas têm naturalmente um cuidado com o dado. Você não pega uma grande empresa varejista que não tenha, que não se conheça sistemicamente através dos dados. Ela tem uma perda absurda, ela tem uma perda de competitividade, ela tem uma série de questões que vão atrapalhar se ela não se conhecer. Então, a maturidade deriva da necessidade.
né? Então, a necessidade de competir, de se conhecer, de melhorar seus processos, forçam a maturidade. Então, claro, quanto maior uma empresa, isso é uma relação direta com quanto maior uma empresa, maior a preocupação dela com dados. A gente vê muitas vezes os varejistas, e o setor varejista, vamos ser mais específico aqui, supermercados. É muito claro, é muito claro. As grandes redes, elas têm uma preocupação absurda com dados, né? E você vai para redes menores, e às vezes a gente é convidado a discutir situações de dados, empresas, para discutir projetos e tal, e você vai em redes menores, você vê como a grandíssima diferença entre dois negócios que são idênticos, mudam de volume e a maturidade é desesperadoramente diferente. Porque no baixo volume, onde você tem 5, 6 lojas, 10 lojas que seja, as planilhas rodam de um lado para o outro, tudo meio que se resolve, o setor de compra meio que sabe, e esse meio que sabe é onde está o meu desespero. Ele meio que sabe, e as coisas giram dentro de uma lógica, né? Antigamente a gente tinha uma coisa chamada lógica fuzzy, que é a lógica que ela não é exata. Ela é uma lógica aproximada. Ela serve, por exemplo, para você fazer uma programação de uma máquina para passar numa porta. Eu não programo uma máquina para passar numa porta olha, você tem que passar 2 centímetros. Eu digo, você passa no intervalo. Se você tiver entre 3 centímetros e 10 do beiral da porta, em 20, tá tudo bem, pode passar que vai dar certo. Mas assim que o ajuste entra no intervalo, ele para de procurar. É diferente da exatidão. Então você vê, né? Lógica fuzzy hoje tem outros nomes, mas é um jeito antigo de discutir isso na engenharia, de robótica. Então, quando você olha essas empresas, elas trabalhando no que a gente chamaria de uma lógica fuzzy, elas vão mais ou menos, elas conseguem ir mais. Só que para você ter performance, para você se conhecer realmente, para você poder conseguir ter o seu negócio na tua mão, quanto mais próximo à exatidão, melhor você vai tomar decisão. Até rimou, foi intencional, mas tudo bem. Quanto mais exato. E César, nesse sentido, assim, você citou o mercado varejista, né? Você vê que tem algum tipo de indústria hoje que tem maior propensão a buscar um novo nível de maturidade em dados, ou não, mas tem um grupo de segmento de mercado que esteja passando por isso. E o que seria um roadmap simplificado? Claro que cada caso é um caso, mas um roadmap simplificado, assim, para quem está buscando ser menos fuzzy aí nos seus negócios. Olha, eu acredito que todo mundo que tem alto volume, todo e qualquer segmento que tem alto volume B2C, busca mais, até mesmo do que as B2B. A gente tem exemplos, conhece exemplos até dentro da nossa carteira de clientes, onde você tem um B2B, que apesar de ser muito grande, ele tem um volume de cliente menor, ele se permite ser menos maduro. Ele se permite porque ele tem um controle humano maior. Quanto maior é a sua, quanto mais maior volume de transação, maior volume de cliente, maior a sua maturidade é obrigatória. A gente então, pode pensar assim, construir tipo, a frase dessa escola, maneira. mercado de saúde, escola, tudo que for B2C já tem uma urgência maior. Eles têm uma urgência muito grande. Escola eu excluiria, tá? Escolas eu excluiria. A gente tem algumas experiências, discutimos. Eu acho que o setor de educação, no que diz respeito ao aluno, está um pouquinho para trás. Então, é um setor que talvez se mexa mais devagar nisso, o investimento é mais complexo. Os investimentos de TI não são investimentos baixos. Todo mundo sabe que o custo do profissional é caro. Hoje em dia as coisas melhoraram bastante em função de custo devido à cloud e outras questões mais, né? Se a gente falar de cloud mesmo, a gente está no movimento cloud há 5 anos, no movimento 6 anos, no movimento de cloud pesadas. As universidades não necessariamente acompanharam isso. Claro que pandemia e tudo mais trouxeram evoluções, para todo mundo teve que se evoluir, né? Tem universidades agora, EAD total, tudo isso evoluiu muito, mas eu acho que o setor de educação é um pouquinho atrás dos outros setores, são mais práticos. Se você pega
quanto maior um setor de uma empresa de vendas, quanto mais cliente ela tem, mais transações ela faça por cliente, maior a preocupação dela com dado. É mais ou menos assim, enquanto você navega, aquilo que eu falei agora há pouco, num laguinho o remo dá. Quando você vai para um oceano, você não sai do Brasil para bater na Europa de navio no remo, né? E se você fizer a remo, se você fizer no veleiro, como outras pessoas fazem, tem que ser um negócio pequenininho, devagar, uma hora você chega. Ele não é preciso, não é organizado, ele não é, você não acompanha, você não sabe onde está. Você não tem, a sua rota ela é mais ou menos, ela não é exata. Então você precisa da estrutura grande para fazer. Então, quanto maior o teu volume, é natural a necessidade de coisa. E o setor que claramente é o mais organizado é o setor financeiro. Esse realmente é onde o pessoal mais se preocupa, porque naturalmente eles sempre foram demandar, né? é pré-requisito, eles não têm muito o que fazer, tá? Não que a gente vá dizer que toda e qualquer empresa do setor financeiro tenha, depois da parte obrigatória legal, quando isso vem para dentro, ela saiba exatamente tudo. Não. Aí não, mas o setor financeiro ele tem legislações, tem regulamentações que os obrigam a ter tudo muito organizado, pelo menos a parte do cliente e tudo mais. E isso traz uma maturidade. E o setor financeiro, a derivação é mais fácil. E também a capacidade de investimento é muito maior. Sim. Então vamos voltar no pessoal que não está nesse nível de maturidade, né? Mas que quer começar a dar os primeiros passos num roadmap. Então, não sei, o próprio setor de educação que ainda não deu esse passo, agronegócio, uma indústria de manufatura. Agronegócio, eu te diria que agronegócio é um mundo à parte. É mesmo. É um mundo à parte. E o agronegócio no Brasil é bastante evoluído no que diz respeito à TI. Primeiro que tem capacidade de investimento, e é literalmente isso. E no agronegócio, o investimento do detalhe, nós já tivemos em projeto de se discutir o consumo se discutir sobre um equipamento, todas as peças de manutenção, até considerando que tipo de estrada ele utilizou para chegar e você analisar o desgaste do pneu para que não pare. Então, desde a parte de manutenção, a capacidade de carga. Então, esse mundo de dados analisados permite com que o agronegócio deixe o agronegócio muito mais eficiente. Então, para o agro, é um mundo também muito evoluído em geral. O agro, lógico, as grandes empresas, né? Então, e aqui volta, quanto maior, melhor. Quanto maior o volume, maior a maturidade, né? Que deriva de uma necessidade de controle e eficiência. E isso, assim, rebate na lucratividade mais diretamente. Os ROIs são muito claros. Você investe aqui, o dinheiro responde ali e tal. Um caminhão parado, uma máquina quebrada no meio de uma colheita. Você tem certas culturas que você tem 36 horas para colher. Você tem umas coisas assim. Eu não conheço o detalhe de agro, uma coisa ou outra a gente sabe, tem umas coisas muito absurdas. Olha, você tem que fazer isso neste momento, mas o tempo estará por causa da chuva. Tudo isso, tudo isso é organizado para que saia a decisão correta. Então, o agro, para as grandes empresas, talvez seja um dos melhores exemplos que tem. E, interessantemente, o agro, ele demanda uma TI própria, né? As empresas de TI de São Paulo, a gente que está aqui nesse mercado mais convencional B2C, a gente tem menos contato com as grandes empresas de agro. Elas não aparecem, o tech agro, vamos chamar assim, não aparece muito nesse mercado que a gente vai. Mas quando você vai mergulhar e vai conhecer, é bonito. Eu simplesmente gosto. Né? A coisa você vê, você fala, gente, olha só o que é isso. Mas é um mercado altamente especializado, né? Precisa conhecer do negócio, mas assim, muito maduro. Tem exemplos muito maduros e que funcionam muito bem e é direto. Investiu, o retorno está ali. Legal. E César, vamos voltar no tema aqui da nossa conversa que surgiu lá no seu blog, que é a parte de transformação digital que não é transformadora. Então, assim, para quem não está nesse nível de maturidade, né, para quem ainda não está nesse volume todo, mas que vê uma oportunidade de se preparar, né,
passar por essa transformação de negócio com tecnologia, levando dados em consideração. O que você recomenda, assim, por onde começar? Bem, a primeira, eu acho que um dos primeiros pontos a você discutir quando você vai para uma transformação digital é realmente quantos processos você tem, quais são os seus processos, né? Isso, se você for procurar, todo mundo fala a mesma coisa, todo livro fala algumas, todo manual de instrução, vamos chamar assim, vai te dizer a mesma coisa do que eu estou dizendo aqui, porque não é nenhum segredo, não é nenhuma novidade, né? Você tem que primeiro saber quais são os processos da minha empresa. A partir do momento que você entendeu quais são os processos, entender o quanto esses processos estão automatizados, digitalizados, organizados, não repetitivos, né? E aí você começa, a continuação, quanto os seus sistemas, o quanto eles se falam, se eles não se falam, aonde tem sistema, aonde não tem sistema. A gente está cansado de ver, e aqui eu estou falando do nível de maturidade mais baixo, empresas que se empresas de faturamento, às vezes, na casa de centenas de milhões. Se uma pessoa entra de férias, a empresa tem dificuldade de faturar. Por quê? Porque ela depende da pessoa e não do processo, né? Então, até mesmo para a gente entrar no processo digital, você tem que saber quais são os processos da sua empresa para, então, você começar uma transformação de transformar aquilo tudo em processos automatizados, independente de pessoas, né? Com verdades únicas, que a verdade única deriva do conhecimento do processo para que toda a empresa, todo mundo que faça uma venda, não interessa quantos segmentos, quantos produtos eu vendo e quanto tipo de produto e quão diferente eles sejam, as suas características dentro do meu portfólio, tudo tem que funcionar da mesma maneira. Todo mundo tem que ir para o mesmo lugar, todos têm que organizar o faturamento da mesma forma. Se é um produto físico, organizar questões de estoque, compra, venda, tudo da mesma forma. O processo tem que ser único. Então, quando você tem um processo baseado em pessoas e não no negócio propriamente dito, isso já é o primeiro passo que você precisa resolver para iniciar um processo de transformação, né? Transformação digital não é sair jogando sistemas dentro da sua empresa. Comprei 20 sistemas, usa aí. Você vai provavelmente causar muito mais problema do que você tinha antes. Piorar, né? Sim, porque antes você tinha pessoas que conheciam e pelo menos, quer queira, quer não, elas sabiam o que estavam fazendo até o dia que elas se aposentarem ou que elas não pudessem estar na empresa ou que trocassem de emprego, a coisa andava. Se você joga 20 sistemas, as pessoas também já não dão conta mais, mas não é do jeito que eu fazia mais, sei lá. Então você pode complicar. Estou exagerando, ninguém está jogando 20 sistemas na empresa, não é isso, estou exagerando, mas só para a gente fazer uma charge aqui de como às vezes pode se interpretar errado a maneira de se iniciar um processo de transformação. No processo de transformação, inicia em se conhecer, e depois de se conhecer, estudar o que é mais adequado ao que você tem, ir para o mercado, conhecer soluções de mercado. A gente vê muita empresa reinventando a roda desnecessariamente, né? Ser capaz de fazer adequação ao seu processo, né? E aí, depois disso, ir para colocar tudo isso literalmente em sistemas tão integrados quanto seja possível, e para mim seja possível 100%. Ou seja, eu para mim, às vezes outro dia eu estava numa loja e a moça falou, olha, o senhor comprou aqui há não sei quanto tempo, mas nós não temos mais o seu cadastro, Que mudou o porque a gente sistema, migrou de sistema, mudou, não tem. Me dá desespero, porque eu sou uma pessoa de sistemas de dados, de integração de dados. Quando eu falo, olha, 2 sistemas mudaram e não tem jeito de fazer a migração, me dá desespero. É o mesmo cliente, é o mesmo endereço, é o mesmo histórico de compras. Não estou aqui discutindo por questões comerciais, contratuais, não estou entrando nesse mérito, porque às vezes tem outras questões que a gente não foge. O que aconteceu, né? Tecnicamente, eu digo tecnicamente, uma empresa fala, não trouxe meus dados dos clientes, perdi o meu histórico. E é um absurdo. Histórico é patrimônio. O histórico de vendas, quem comprou de você, quem confiou em você, quem sempre compra é um patrimônio. O dia que eu perco meu histórico de vendas, eu não sei quem comprou comigo nos últimos 5 anos, 10 anos, e esse é o cliente mais fácil de comprar de novo.
E me fala desse ponto, porque você falou de integração e eu queria voltar aí, porque muito da parte não sexy, né, da transformação digital, tá nesse trabalho de formiga ali, de integrar, de garimpar, tratar o dado e conseguir extrair algo de valor, de inteligência, né, desse modelo. O que tem de desafio, né, nesse processo de integração? Então, pode ser, como você acabou de inferir, né, uma questão contratual na troca de sistema, mas quais são os principais desafios e que dicas você daria para superar o desafio de integração? Rodrigo, eu vou começar aqui fazendo uma pequena correção no que você disse. Primeiro que Por sexo favor, não primeiro que espero menos de você. o primeiro que o que é ou não sexy no olho de cada um. Eu acho isso extremamente sexy. Para mim é maravilhoso, é incrível. É a parte que eu gosto. Boa, justo. Maravilhoso. Para mim é o que eu gosto. Aonde está o gostoso da TI, o gostoso A do melhor parte da trabalho. transformação digital. Meu, é aonde você fala, gente, vamos organizar isso aqui, vamos fazer É que a verdades pessoa não únicas. vê, né? Como o dado É onde meu olho cresce. Eu não tô nem aí pra tela, sendo bem. Tô sendo aqui sarcástico, óbvio que a gente se preocupa com todas as fases, todas as etapas, mas se você perguntar, César, onde é que você vai se divertir mais? Aonde não tem tela, aonde a gente está transformando, onde a gente está captando dado, onde a gente está organizando, aonde as artérias da empresa estão funcionando, estão oxigenando todos os órgãos da empresa da maneira correta, né? Então, se eu fizer uma comparação aqui com medicina, eu te diria que eu seria um especialista em artérias. É onde eu mais gosto de trabalhar. Tem gente que adora fazer cirurgia plástica, tal, porque é bonita lá de fora. O meu gosto é, cara, vamos deixar os tubinhos lá tudo funcionando, sem gordura, tudo. Aí é que tá o legal para mim, o mais legal para mim. E precisamos de pessoas como eu, como precisamos de pessoas de tela, precisamos de todos, porque senão a coisa não funciona. Cada um tem que gostar de uma coisa, senão não funciona. Mas o negócio não tá circulando. Cada um tem que gostar de uma coisa. Tem que ter a gente que gosta da estética e o outro que gosta das veias, das artérias, né? Porque não é nem veia, é artéria, é o que oxigena. Então, assim, Rose, voltando ao ponto, não deixar o multiverso entrar na tua empresa. Quando você deixa as mais diversas verdades, né? E um exemplo para tentar simplificar isso que eu estou dizendo é você chegar numa reunião onde você tem 2 gestores com informações diferentes, quer seja de faturamento, quer seja de número de cliente, e isso entra em conflito numa coisa. Então, quando uma empresa permite que departamentos, sistemas, às vezes nem são departamentos, são sistemas, tragam verdades diferentes, isso é muito prejudicial, porque você entra naquela, para onde eu vou? Eu acho que para isso é aquilo, para aquilo é... E aí você começa a voltar, ou você se mantém em processo dependendo de feeling e não de conhecimento. Claro que o feeling humano sempre vai estar lá, a gente vai sempre estar participando, a gente vai estar sempre decidindo, mas a gente tem que decidir sobre informações consolidadas, verdadeiras, assertivas, que reflitam a realidade, né? E aí, fazendo um paralelo com o mundo de hoje, a fake news dentro do mundo de dados faz com que você demita pessoas, faz que você deixe de comprar, ou faz que você dá, ou te faz dar um passo maior do que a perna. E a fake news, ela, dentro do mundo de dados, ela pode ser gerada pela simples não cuidado com o seu dado. Transformei errado, não deixei de agregar a informação correta, não enxerguei todos os sistemas. Então, a gente sempre defende que uma empresa ela precisa ter um fluxo geral dos seus dados. Imagina que você vai cuidar de um corpo humano, você tem que ter todo um mapa das artérias e veias do corpo. Uma empresa precisa disso para o seu negócio. Ela tem que saber aonde nasce, aonde gera, o que é transformado, para quem entrego, da onde recebo. Com isso, ela vai sempre saber suas verdades, inclusive seus defeitos, porque a hora que tiver um problema, com esse mapeamento, ela sabe onde está. Então, do ponto de vista de dados, né, olhando aqui a transformação digital, do ponto de vista de dados, a preocupação, o cuidado, né, o bem viver com o dado começa do conhecimento pontual de todo e qualquer byte que roda na sua empresa.
estou sendo extremista, lógico, você vai ter um percentual de alguma coisa ou outra, mas toda vez que você tiver um percentual que você não conhece, alguém tem que estar lá desbravando aquele novo não conheço até que ele se torne conhecido. No mundo de hoje, em que a expansão digital não para, que a gente cada dia mais tem novas origens, novos negócios, dizer, olha, eu tenho um mapa 100% a segundo, pode não ser verdade, mas ele tem que estar 98%. Ele tem que estar pendente só da novidade. O que já está aqui dentro tem que estar conhecido. E você precisa de equipes dedicadas a isso. Você precisa de profissional dedicado a isso. E as empresas, muitas vezes, vão preocupar com o negócio, com isso é o dado. Só pegar. Só pegar quando eu tenho petabytes de informação, não é só pegar. O que tem, onde está, de onde vem. E nessa parte de integração, assim, então, assim, ainda que você faça um bom diagnóstico, você sabe o que está, né, individualmente circulando dentro dos processos, mas muitas vezes um processo não fala com o outro, né? Nasceu assim, então ficou lá o processo de compra, o processo de finanças, o processo de vendas, cada um no seu sistema. Dá para fazer integração de tudo para tudo? Tem coisa que não dá? Como é que você vê a parte de integração sistêmica mesmo? Dificilmente você não consegue integrar. Eu não conheço situação que a gente tenha passado que não foi possível integração, com mais ou menos trabalho. Eventualmente você tem muito mais trabalho a chegar, tal. Mas se estamos falando dentro do mesmo negócio de uma empresa, sim, é sempre possível. Mas eu não tenho uma chave de ligação, tal. Se é o mesmo negócio, eu não conheço situação que a gente não tenha, historicamente, não tenha conseguido fazer se falar. Lógico, se eu estou falando de coisas completamente diferentes de negócio, que não tem nenhuma ligação, aqui os absurdos, não vamos entrar na discussão do absurdo, porque por si só são absurdos. Mas quando eu estou dentro de numa mesma empresa, eu tenho um processo de compra e um processo de venda, mas eu comprei aqui e eu vendi ali. Ok, a gente consegue fazer eles falarem. Mesmo que sejam sistemas diferentes, de repente você tem um estoque que liga os dois lá. E isso acontece muito. Eu tenho quem vende, tem compra, como tiver estoque, você deriva para um lado ou para o outro. E o sistema de venda e compra não se falam, né? E aí existe uma série de teorias, existem especialistas que discutem esse processo de negócio, né? Mas a integração sistêmica, se a gente for voltar a falar que, olha, integração de sistema de sistemas mais antigos, on-premise e tal, tem uma série de questões, mesmo tecnológicas, que atrapalham, mas não impedem. Hoje em dia, quando você faz em processos em cloud e tudo mais, existem padrões que todo e qualquer sistema adotam para emitir ou receber dados. Então, é muito difícil hoje, o que você precisa é transformar, porque todo e qualquer sistema costuma ser ilha. Ele tem o seu próprio porto, ou seja, barco aqui só atraca desse jeito. Cada sistema é uma ilha que tem. Então, o que a gente tem é, no meio do caminho, um conversor do casco do barco. Então, o que você faz aqui? Alguém passa, convertir o seu casco para entrar nisso aqui e entregar a informação. Convertir ele, então. Esses conversores, que não existem na vida real, é só uma figura de... só para a gente conseguir imaginar do que está se falando, eles sempre são possíveis de construir. Eles sempre são possíveis, com mais ou menos trabalho, com mais ou menor complexidade, eles sempre são possíveis de construir, e são muito importantes, porque eles se tornam hubs de passagem de informação, que inclusive podem dali derivar informações únicas para a empresa. Então, quando você trata a integração de dados entre sistemas como um ponto estratégico, e você faz os sistemas se falarem, você está conhecendo o teu dado, você está tendo um ganho de performance, você simplesmente passa a saber, passa a entender e passa a saber exatamente por que situações que você não compreendia, que você não entendia, que sumia, aonde estão. Então, a integração entre sistema, ela, quando bem feita, tratada com dado, com as exceções, com a armazenagem de dados que não foi possível integrar, para que ele possa, na sequência, ser organizado, ela realmente muda a visão que uma empresa tem de si só. É um autoconhecimento, e o autoconhecimento a respeito de cada detalhe. E um paralelo com a medicina, a gente no passado, voltando a fazer paralelos, eu gosto muito de paralelo porque fica mais fácil, às vezes, de entender.
Você volta para o passado, a medicina do passado não entendia um tanto de coisa. Nós tivemos a gente do passado que morreu porque falou que o sangue circulava no corpo, né? Então, mas isso é um absurdo de 4, 5 séculos atrás. Hoje, se sabe que nada disso tem. Se a gente olhar a medicina nos últimos 30 anos, tudo mudou. Por quê? Quanto mais você conhecia, melhor você age. Numa empresa, exatamente a mesma coisa. Quanto mais você conhece, quanto mais você está baseado na verdade do que gira na tua empresa, e o que gira na tua empresa são os teus dados, quanto mais isso é verdade, quanto mais não se perde, quanto mais se organiza e se conhece, melhor você decide. Boa. Então, pensando em quem não tem uma maturidade tão grande, a gente falou de conhecer os processos, conhecer os fluxos, o que vem de onde, vai para onde, e aí evoluir num processo de integração para que as conexões de informação passem a gerar insights e melhores decisões, né, também. O processo de integração, a evolução de uma empresa começando de baixa maturidade, de que não tem maturidade, vai muito de como é que é a distribuição sistêmica dela. Se você me perguntar qual que é a melhor distribuição sistêmica, eu recomendaria que, sempre que possível, ela se concentre em um sistema só. Tanto quanto ela... se ela tiver um sistema que possa agregar CRM, RP, logística, tudo junto, seria perfeito. Né? E nós temos grandes players de mercados que se propõem a isso. Né? Mas quando ela não tem, cada vez que ela agregar um sistema necessário ao seu negócio, ela se preocupe como um dos primeiros pontos. Como esse sistema vai falar com o resto da minha empresa? Como ele vai interagir? Qual é o trabalho que eu vou ter para isso? O quanto isso vai trazer a realidade? Tudo se liga? Eles são intercambiáveis? Sim, sempre vão ser, se estamos falando do mesmo negócio. Mas analisar quais os desafios que você vai ter para que isso ocorra. A integração de dados, ela é sempre possível. Uhum. Com mais ou menos trabalho. Ela é possível? Sim, ela é sempre possível. Sob quaisquer circunstância. Ela pode ser mais complexa se você não tomar cuidado, se você não observar esse aspecto de integração quando você simplesmente compra um sistema. Então, quando você vai cuidar de agregar sistemas na sua empresa, hoje em dia desenvolver, ou o que quer que seja, agregar, cuide o quê? Como vou falar? Não é só construir, olha, isso aqui é bom pra caramba, resolve tudo, mas ele fala com ninguém, não, ele não tem interface de conexão com ninguém. Isso já não existe mais. Mas ele não fala com ninguém, não, ele só resolve o negócio aqui. Não, ele só tem um processo de carga mensal de dados. Mas peraí, quer dizer que eu vou uma vez por mês só alimentar o sistema? Estou exagerando, isso já não acontece hoje em dia. Todo e qualquer sistema de mercado tem uma maneira de entrar e de sair, somente os baseados em cloud. É difícil não ter, só se for uma situação muito específica. Mas tudo isso tem que ser perguntado, tem que ter um checklist de validação. Como essa nova peça se insere na minha engrenagem geral? Como é que ela vai girar e não engripar a minha engrenagem? Legal. E eu acho que esse tema talvez ele se conecte também com uma pergunta que eu tinha anotado para te fazer, que a gente acabou falando muito da evolução de quem não tinha um bom nível de maturidade em dados e está se transformando digitalmente. Mas para as empresas que já são maduras, né, já nasceram digitais ou já estão no mercado, que já está com um DNA, né, de dados muito forte, o que seria, né, um pensamento inteligente em dados para uma melhoria contínua, para uma evolução? Então, talvez isso, né, de novos sistemas já seguirem com esse fluxo contínuo de pensamento de integração. O que mais que você sugeriria para uma empresa já madura como roadmap de possibilidades? Tem até um nome pronto para isso já, que o Brasil, infelizmente, não é tão maduro, mas tem começado e a gente trabalha com isso, que é Master Data Management. Master Data Management, que é como tratar o seu dado, como organizar o seu dado para que ele sempre seja uma verdade única. Que eu não tenha 5, 6 versões, 10, que sejam duas, que eu tenha 10 versões da mesma informação dentro da mesma empresa. Informação única sempre. Informação única, validada e com 500 processos, 500 selos dizendo, é isto que é verdade, não temos dúvidas sobre isso. Né? Então, para as empresas que já estão no mercado, que já nasceram digitais e tudo mais, o grande importante é a verdade do dado, o Master Data Management, que é conhecer o seu dado, e volta um pouco, porque a gente falou ali agora atrás,
de saber o dado, é ter uma verdade única, né? A gente viu muitas estratégias aí de data lake, mudando o conceito do antigo BI, e depois entendendo que, ora, começou se dizendo, olha, vai vir um data lake e ele muda tudo, e depois descobriu, não, tem um data lake que o BI faz parte, e começou uma salada de nomes todos para evoluir, para chegar num ponto comum, e esse ponto comum hoje, eu tenho que ter diversas camadas de informação, tantas quantas são necessárias à estrutura de dados que eu uso, para usar dados consolidados, dados não consolidados, alimentar sistemas, né? Hoje em dia se discute muito um hub único, mas o desespero de armazenagem, de data lake, o simplesmente sair jogando e fazer tudo, criou-se grandes data swamps por aí, ou seja, pântanos de dados, e pântano é um lugar que as coisas entram, você não tira, né? E isso gerou uma série de problemas. Então, para uma empresa que já está no mercado, que já é digital, o ideal é que ela tenha cuidado em guardar o que precisa ser guardado, ter sempre uma verdade e tratar o dado com integração, com transformação, com distribuição de maneira centralizada, de maneira única, ter departamento, ter pessoas, ter arquiteto responsável por observar todas as características da existência do dado dentro da empresa. É o que eu diria como preocupação para uma empresa que já esteja madura nos seus negócios, outras coisas, no seu andar, na sua posição de mercado, mas que dentro nem sempre os sistemas estão organizados. E às vezes é muito difícil chegar nisso, Rose, porque às vezes os sistemas estão há tanto tempo tão desconectado e as conexões se fazem muitas vezes por planilhas. Tem gente vê por empresas que estão se conectando informações por planilha. É desesperador, mas acontece. E Só acontece. na Suíça, né? Então. Mas acontece, só que assim, ai meu Deus, não, acontece e o mundo está girando para que essas coisas desapareçam porque elas não são mais necessárias. Então elas acontecem, meu Deus, vamos derramar um balde de lágrimas que estou mal. Não, tudo bem, tá assim. Vamos evoluir? Se vamos evoluir, vamos organizar, procurar centralizar, transformar corretamente, mapear e por aí vai. Boa. E, César, para fechar, eu queria saber um pouquinho mais, né? Você falou aí muito rapidamente no começo da InfoStrategy, mas fala um pouquinho mais dos diferenciais, né? Quem que é a InfoStrategy e quem que é o match ideal também para vocês. Vamos lá, InfoStrategy. InfoStrategy é uma empresa que ela tem de mercado mais de 25 anos, né? E nós temos aí hoje grandes clientes do mercado, principalmente clientes de alto volume de dados, mas não estamos limitados mas nossos principais clientes são de alto volume de dados, não estamos limitados temos alguns casos públicos, como Gol, Sky, Grupo Ultra, alguns casos que são públicos, conhecidos aí, com depoimentos, Yamaha e Scania e outros mais, né? E nós somos uma empresa especialista em cuidar do dado. Cuidar do dado no seu menor detalhe possível. Tudo isso que eu conversei aqui, que a gente acabou de conversar e falar, é onde a gente atua. A existência do dado, o mapeamento, o fluxo, a criação, a busca, a entrega, todos esses aspectos de dados é onde a gente também atua. Né? Nós temos segmentações dentro da InfoStrategy, que nós cuidamos de sistemas como um todo também, sustentação de sistemas e outros pontos. Mas o nosso DNA é exatamente o cuidado com o dado como um todo. Né? E isso reflete também, por exemplo, temos profissionais especialistas em CRM, que entendem de processo, de discussão, das discussões necessárias da CRM e tudo mais, mas com também a visão da existência do dado, da comunicação, da transformação e da unificação. Então, a InfoStrategy é uma empresa que um dos principais pontos delas é que um gestor esteja trabalhando, ele vire o olho por 3 segundos para uma tela, veja um gráfico que ele aprovou, que ele entende, que é da maneira que ele imagina como é que está, e volte a tomar uma decisão. Ainda que aquele gráfico represente milhões de transações, bilhões de informações, trilhões de situações. Mas nós estamos, a nossa função é fazer com que
cada um daqueles bytes gerados concorram em conjunto para uma informação segura na ponta para que o gestor possa tomar a decisão. Para que não só o gestor possa tomar a decisão, para que um sistema possa comprar, para que o sistema possa permitir a venda, para que a logística possa fazer a entrega, possa desenhar a sua rota. Então, é a existência do bit, vou nem falar do byte, do bit rodando na organização. Nossa especialidade é cuidar de cada bit que gira dentro de uma informação, com seu mapeamento, seu conhecimento e a sua correta organização para tomada de decisão. Arrasou. Falei que você era blogueiro, nossa, tem até um discurso bom. E quem que é o match ideal para vocês? Todo mundo que quer se organizar. Simples assim. Nós nos consideramos uma empresa de alfaiataria, essa é uma expressão minha, que significa que nós vamos fazer o que precisa ser feito nos seus moldes, não nos nossos. Os nossos é ajudar com técnica, definir metodologia, apresentar documentação, está incluso em metodologia, te ajudar a chegar lá. Mas nós não somos quem definimos quem você é. Não defino a sua altura, não defino o tipo de tecido que você vai usar. Posso te ajudar, posso dar sugestões. Mas nós vamos fazer o que precisa ser feito dentro da sua estrutura, do seu formato. Então, a expertise da InfoStrategy é te ajudar a que os seus dados funcionem do jeito que você é. Excelente. César, sempre um prazer falar com você. Muito obrigada por compartilhar aí seu conhecimento com a gente, pelo seu tempo. Ó, já anoiteceu aqui atrás, ó, e se deixar a gente fica... Né? Minha janela está do outro lado aqui, não dá para ver. Mas eu aqui, se deixar, a gente fica... Me coloco à disposição, Rose, agradeço muito o convite. Eu gosto demais de discutir o assunto. Né, me coloco à disposição de todos, a gente não cobra para falar, então o dia que quiser me chamar para conversar, a gente está sempre conversando. Eu brinco assim porque é realmente um prazer, eu sou um apaixonado por dados, sou apaixonado pelo que eu sempre fiz, que foi trabalhar nesse mundo, e sou apaixonado por fazer as coisas funcionarem, por fazer, entregar em todas as pontas, em todos os níveis, a informação correta. A verdade que uma empresa tem, isso traz eficiência, isso é gostoso de ver, é o meu sexy, eu acho isso absurdamente legal quando você termina um projeto e fala, olha, entrou aqui, sai ali, sabemos que tudo que está, conhecemos, está organizado, está funcionando, vamos agora eventualmente aumentar a performance, estão outras questões, mas funciona. Isto é minha paixão. Tem muita expertise por trás, né? Então, ó, só essa oferta aí de estou disponível para conversar, ó, eu abuso, vontade. Né? Tipo, César, quero me dar uma dica aqui, eu abuso dessa sempre oferta. Aqui, Rose, estamos sempre aqui para conversar, para ajudar. Quando a gente ajuda, quando a gente pode contribuir, eu não tenho nenhum problema em contribuir com nenhuma empresa que me chama, vamos bater um papo a respeito, zero problemas. Isso faz com que o ambiente se transforme e se mantenha bem. Às vezes, uma opinião, uma sugestão que a gente dá para uma empresa, faz com que aquela empresa comece a movimentar e ela vai puxar o mercado, melhorar a maturidade, e isso é benéfico a todos. Então, eu sou parte do mercado, estou à disposição, vou sempre contribuir, porque a gente contribuindo não é só o retorno financeiro imediato. Quanto mais maturidade o mercado como um todo tem, melhor é para todos nós, mais eficientes somos, mais as pessoas entendem a necessidade e mais nos procuram. Fato. Ciclo do bem. Ciclo do bem. Muito obrigada. Rose, eu agradeço, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, até a próxima.